Então, toda vez que o cliente sentado na sua frente, fique sabendo, ele quer saber o valor. Ele foi aí só para isso. Então, não fica com vergonha de dizer, essa é a principal pergunta deles. Normalmente, eles mesmos perguntam, e quanto você cobra, tá? Quando ele faz essa pergunta, é até mais legal, eu gosto mais. E agora é a hora de ouro, é a hora de explicar o seu contrato, é a hora de falar dos seus valores. E você não precisa ter medo para falar sobre isso. Se o cliente não quiser aceitar, ou se ele não puder aceitar, ok, ele não era seu cliente e tá tudo bem, tá? Essa informação de forma isolada, ela não quer dizer nada, ela não quer dizer que você está cobrando muito, ela não quer dizer que você não foi bom o suficiente, não quer dizer nada, tá bom? Então fique tranquilo. Ah, Jéssica, mas isso só acontece 5 vezes seguidas. Aí você tem que repensar os seus valores, se você está trabalhando dentro dos valores de mercado, ou se você está fazendo tudo que precisa ser feito para demonstrar o valor do seu trabalho para o seu cliente, tá bom? Então, primeira coisa, a sua postura, o seu tom de voz. Eu sei que parece clichê falar uma coisa dessas, mas o cliente ele sente. Eu vou dar uma comparação horrível, mas sabe quando a gente passa perto de um cachorro, que o cachorro late, e quando você tem medo ele late mais ainda, quando você demonstra medo? É exatamente isso. Imagina que você aqui é a pessoa com medo, o cliente é o cachorro que está ali pronto para te atacar. Quando ele percebe que você está com medo, aí é que ele vai demonstrar mais poder ainda sobre você. Okay? Então, não pode deixar o cliente perceber que você está com medo. Jéssica, mas eu não sei como fazer isso. Ah, você sabe. Quer ver como que você sabe? No dia que tu apresentou o teu TCC lá na faculdade, o pessoal provavelmente ensaiou na frente do espelho, ou com alguém da família, ou mesmo sozinho. Ninguém sai assim, louca, para apresentar um TCC sem ter nem estudado o assunto antes. Então, sim, é exatamente isso que você precisa fazer. Estuda antes como você vai fazer a apresentação dos seus valores. Não deixe as coisas acontecerem ao acaso. Tudo precisa ser trabalhado de uma forma estratégica, tá bom? Segundo ponto a ser observado na hora de falar do valor, a ancoragem. Jéssica, que raio é esse? Simples. A ancoragem é você demonstrar o valor do seu trabalho. Então, aqui, eu costumo dizer, por exemplo, se é um processo que eu sei que vai dar muito trabalho, eu vou listar as coisas que eu vou fazer dentro do processo. Então, olha, seu fulano, primeiro eu vou dar entrada no seu processo, na via administrativa. Para fazer isso, eu preciso fazer o cálculo da sua RMI antes, para saber se esse realmente é o melhor benefício para o senhor. E aí, para eu fazer o cálculo dessa RMI, eu tenho que fazer um lançamento dentro do sistema, jogar os acertos, fazer todas as análises para calcular essa RMI. Depois, eu vou preparar uma petição, eu vou mandar para o INSS. Então, sim, eu vou desmiuçar tudo o que eu vou falar, sem traçar pontos específicos do processo daquela pessoa ainda, sabe? Mas dizendo, olha, vou para o administrativo, lá vai acontecer isso, aí eu vou fazer um mandado de segurança para que isso seja julgado rapidamente, ou seja, é um processo. E aí, esse processo, por exemplo, ele custa sozinho, ele custa um salário mínimo. E aí o administrativo ele custa sozinho X valor. E aí eu vou trazendo ancoragens. Então eu vou falando todos os passos que eu vou fazer dentro do processo, tá? De uma forma bem genérica, mas detalhada processualmente, ok? Não sobre o caso dele, mas sobre qualquer caso daquele tipo de benefício. Eu faço essa ancoragem antes de falar o valor. Por quê? Porque a partir do momento que eu digo, olha, eu vou ter trabalho com isso, qualquer valor que eu falar para o cliente, ele vai falar, puxa, mas você vai fazer aquilo tudo só por isso? Então, a ideia é essa, ok? Então, faça a ancoragem antes de falar o seu valor para o cliente. Bom, e aí depois disso não tem jeito, você precisa falar o valor para o cliente, tá? Então, não se sinta com medo ou insegura para falar esse valor, fale sabendo que aquele é o seu trabalho e o seu ganha-pão depende disso, tá? Se por um acaso você sente como se sempre estivesse cobrando mais do que deveria do cliente, eu te aconselho que você pegue esse valor que você cobra aí no seu escritório e divida esse valor por 12, ou dependendo do tempo que os seus processos aí demoram, né? Até 24 vezes. Se você ainda achar que esse valor tá caro, é porque realmente precisa ser revisado, mas normalmente fazer essa conta em meses, ela ajuda bastante nosso cérebro a entender que aquele valor cheio, na verdade, não é um valor que eu estou recebendo de um processo,
É um valor que vai ser dividido, né, pelo meu trabalho que eu vou executar durante alguns meses aí da minha vida, tá bom? Tá certo, Jéssica, mas e se o cliente questionar o valor? Bom, primeira coisa que eu te falo é, faça essa conta que você fez para você mesma, faça para o cliente. Provavelmente ele não vai achar caro depois disso, porque normalmente essa divisão de valores, a média disso costuma dar menos do que o salário que o cliente vai receber. Então, faz essa conta para ele que você vai ver que, de fato, ele vai já entender como que é feito esse cálculo, tá? Segunda coisa, se realmente ainda ele estiver insistindo e com dúvidas, enfim, o que você pode fazer é perguntar para ele quanto tempo de vida ele quer ter, ou seja, o senhor vai viver até quando? Ele vai falar, eu vou viver até uns 100 anos. Você pega e fala, o senhor está com 53 hoje, né? Então, o senhor vai receber durante 47 anos um salário mínimo. Faz essa conta de valor cheio para ele e demonstra o seu valor cheio comparado ao valor cheio que ele vai ganhar durante a vida dele inteira, que ele pretende viver. Normalmente, essa aí não falha nunca. O cliente, ele realmente tem uma outra percepção a partir desse cálculo, tá? Então, vale muito a pena fazer isso. Bom, e por fim, a última coisa ali dentro da explicação do valor que você precisa se atentar é fazer a pergunta final. Perguntar se o cliente aceita de fato a sua proposta, se ele quer assinar o contrato. Então, normalmente, a parte do meu contrato eu falo assim, olha, então vamos lá, vou te explicar como funciona o meu contrato, ok? O cliente fala, ok. Olha, funciona assim, 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 assim. Essa é a cláusula X, Y, Z. Ok, entendeu? Entendi. Tem alguma dúvida? Não, não tenho dúvida. O senhor aceita? Aí ele vai falar, aceito. Jéssica, mas por que fazer a pergunta de uma forma direta ela é tão importante? Porque diminui os espaços para que o cliente ele fique criando várias objeções possíveis, né? E aí você consegue reduzir a chance dele te dizer não, ou te pensar em alguma coisa, algum motivo para não fechar aquele contrato, tá bom? Então, normalmente, fazer essa pergunta de uma forma direta, assim que você termina de explicar o valor, dá uma margem muito boa para o cliente dizer sim, sem questionar nada. Ok? Tá certo, Jéssica, mas e se ele questionar? E se ele disser, olha, não aceito, não tá legal pra mim, tudo? Se ele disser que não quer fechar o contrato ainda assim, o que você precisa fazer é descobrir qual é a objeção real do cliente. Se essa objeção é uma objeção de cunho emocional, lembra dos nossos soldadinhos? Então, é uma objeção de cunho emocional, uma objeção de cunho racional. Porque eu já peguei clientes, por exemplo, que dizem, olha, mas eu tô preocupado em como eu vou te pagar esse valor. E a partir do momento que eu disse para ele, olha, fica tranquilo, porque caso o valor não cubra, a gente consegue parcelar. Aí ele falou, então tá, era só isso. Então percebe que não era o valor o problema, era a preocupação de honrar aquela dívida o problema. A partir do momento que eu dei uma solução para aquilo, era uma solução racional, era um argumento racional, a objeção foi quebrada, o soldadinho se distraiu. Ok? Jéssica, e se for uma objeção de cunho emocional? Então vamos imaginar que esse cara tenha um advogado na família, um sobrinho que é advogado, mas o advogado não trabalha nessa área, mas mesmo assim ele está se sentindo culpado de não entregar a causa para o sobrinho dele. Bom, nesse caso você vai explicar que isso é normal na advocacia, que da mesma forma que você, por exemplo, não pegaria uma causa criminal porque você é especialista em previdenciário, que é uma coisa muito ampla. Então, por exemplo, você vai dar para ele um argumento de que um médico que examina um coração, ele não examina o pé, sabe? Então, construa os argumentos dentro desse sentido para que quebre a objeção emocional dele. E são várias. O que é importante é que você descubra qual é e tente resolver. Porque na maioria dos casos, quando isso acontece, a gente fala assim, então, mas eu vou abaixar o valor. O cliente às vezes nem pediu diretamente, não disse diretamente, né, que o problema era o valor do contrato. Você vai, reduz e ainda assim o cliente sai do escritório sem fechar o contrato. Você se desvalorizou como profissional, então tudo aquilo que você demonstrou durante todo o atendimento foi quebrado ali, quando você reduziu o valor. E ainda assim isso não teve um resultado bom, sabe? Então é importante que você identifique realmente qual é a objeção do cliente, ok?